Graça e paz, meus irmãos, a paz do Senhor para todos vocês, a paz do Senhor para todos nós. Em trazer uma palavra do Senhor aqui nesta tarde. Eu estou com essa palavra ardendo desde ontem, né? E com vontade mesmo de falar para que nós sejamos libertos, porque é a palavra que cura, né? Que sara e que liberta. Essa palavra que nós vamos estar trazendo aqui hoje, ela está em Mateus 14, a partir do versículo 22, a partir do versículo 24. Isso fala de Jesus quando andou sobre as águas. Jesus, vamos assim fazer um resumão, né? Jesus, ele acaba de sair de um evento onde ele fez uma multiplicação de pães, né? E depois, quando terminou ali aquela multiplicação de pães, havia muita gente. Jesus, antes dele se retirar para orar, ele fala para os discípulos: entra no barquinho, me espera lá do outro lado, eu vou encontrar com vocês. E os discípulos entraram no barco, né? E saíram ali mar adentro, e Jesus saiu para o outro lado para orar em terra seca. E quando já era alta hora, já madrugada, os discípulos, eles veem que vem alguém andando sobre as águas. E eles tiveram medo, ficaram ali atemorizados. Até eu ficaria, você ficaria, madrugada, noite. A Bíblia relata, eu estou falando, pegando assim bem resumido para a gente não fazer vídeo grande. A Bíblia relata que o vento era forte e que o barco estava assim, né, em turbulência, porque do vento era contrário. Então tinha ondas muito fortes batendo no barquinho. E ainda nessa situação, no meio ali, né, dessa ventania, o barco balançando, eles ainda veem um fantasma andando sobre as águas. Eu imagino o medo que eles tiveram. Pensa que quando nós estamos com medo, a nossa atitude é de encolher e de nos resguardar. Porém, ali naquele barquinho tinha um corajoso. Ali no barquinho tinha Pedro. Pedro, quando ele viu, que ele olhou e ele gritou: Senhor, é tu, Senhor? E Jesus falou com Pedro: sim, Pedro, sou eu. Aí Pedro, para tirar a dúvida dele, para ter certeza, porque ele sabia que Jesus tem poder, eles acabaram de presenciar um milagre, né, da multiplicação dos pães. Então, Senhor, se é tu, me manda que eu vá encontrar contigo. Comanda que eu ande sobre as águas. Então, porque Pedro sabia que se fosse realmente Jesus, Jesus tinha o poder. Porque o milagre que ele acabou de vivenciar, não é assim? Nós precisamos olhar para o nosso passado e ver os milagres que Deus já nos deu para que nos motive o nosso futuro, para nos dar esperança para o futuro, para milagres futuro. É assim, às vezes eu olho para trás e vejo tudo que Deus já fez na minha vida para me motivar, saber que se Ele for o Deus que fez, Ele é o mesmo Deus que vai continuar fazendo. Então Pedro fala: Senhor, se é o Senhor mesmo, comande que eu vá, que eu ande sobre as águas. Jesus disse: Pedro, vem. Sobre uma palavra de Jesus, Pedro tomou a atitude de sair daquele barco. Eu fico imaginando, porque a Bíblia só diz que Pedro saiu do barco. Ali tinha vários, apenas um deu o passo. E eu fico imaginando Pedro levantando para ir, e aí vem todo mundo falando com ele: Pedro, não faz isso. Pedro, não arrisca a sua vida. Pedro, não toma essa posição. Pedro, você está sendo precipitado. Pedro, cuidado. Não é assim. Quando a gente quer fazer algo, que vem aquele tanto de gente trazer palavras de negatividade, palavra para nos botar para baixo, palavra para nos fazer desanimar. Mas Pedro, ele não ouviu ninguém, ele simplesmente levantou e ele pôs o pé do outro lado. Pedro, ele saiu do barco, ele teve a atitude de sair do barco e andar em direção a Cristo, porque ele sabia: se é tu, Senhor, é o mesmo Deus que fez no passado, então ele pode fazer agora, então eu estou indo. Nós não podemos esquecer do que Deus já fez no nosso passado. Quantos livramentos Deus te deu.
Quantas coisas Deus já realizou na tua vida. Então por que tu tem medo agora? Por que tens medo agora? Lembra de tudo que o Senhor já fez no passado, para que você siga para o alvo. Pedro sai. Pedro começa a andar em direção a Cristo. Mas de repente, quando Jesus estava lá mais adiante, o barco já estava mais para trás, porque a Bíblia diz que Pedro andou. Não diz quantos passos, mas diz que ele andou. Então, à medida que ele andava, ele afastava do barco. Ele estava indo em direção a Jesus, mas ele ainda não tinha chegado perto de Jesus, quando de repente ele olha para os lados, aí ele vê o vento forte, ele vê as ondas fortes, e Pedro teve medo. É o medo que nos paralisa, é o medo que nos impede de ir, é o medo que nos segura, é o medo que faz a nossa vida encolher, é o medo que nos mantém 10 anos, 20 anos, não sei quantos anos, numa situação onde era para você ter tomado uma posição e você não tomou porque você tem medo. Você não encarou um problema porque teve medo. Não assumiu o relacionamento porque você teve medo. Não comprou aquela casa à prestação porque você teve medo. Você não abriu o negócio porque até antes de abrir o negócio você já viu, né, o negócio falido. Tem umas versões aqui na Bíblia. A minha Bíblia em inglês fala assim: Pedro viu o vento. Em inglês a versão fala Pedro viu o vento. Umas versões fala Pedro percebeu, outras versões fala Pedro sentiu. Minha Bíblia em inglês fala Pedro viu o vento. Quem vê vento? Podemos sentir. O vento pode me tocar, eu nem toco, o vento me toca. Podemos sentir, mas ver. Quando você vê o que você não pode ver, é a dúvida. Te faz ver o seu negócio falido, coisa que você nem abriu ainda. A dúvida, o medo, faz você ver o divórcio. Nem casou ainda. Eu vou casar para quê? Para divorciar? A dúvida não deixa você ir no médico, porque você fala assim, para que eu vou lá? Para receber uma notícia ruim? Aí você começa a ver coisas que nem existe. Você começa a ver, ter medo do nada. O nada, o medo tem te paralisado. Mas aí, a Bíblia diz que quando Pedro percebeu, está no versículo 30 do capítulo 14 de Mateus, quando Pedro percebeu o vento e as ondas fortes, a Bíblia diz que Pedro começa a afundar. Então nós afundamos toda vez que nós somos vencidos pelo medo. Somos paralisados pelo medo. O medo não nos deixa ir à frente. O medo não nos deixa alcançar. O medo não nos deixa progredir. O medo nos segura para trás. O medo não te deixa fazer concursos porque você fala, eu já não vou passar mesmo. O medo te faz ver que você não vai passar. O medo começa a te fazer sentir como Pedro viu o vento. O Pedro sentiu o vento. O Pedro, assim a Bíblia fala, são várias palavras, várias versões que dão diferentes palavras, mas que o sentido é o mesmo. Então Pedro foi paralisado e ele começou a afogar. A Bíblia diz que Pedro começa a afogar. Aí, meu querido, quando Pedro começa a afogar, isso me chama muita atenção, quando Pedro começa a afogar. Jesus ainda estava lá na frente, o barquinho ainda já estava para trás, ele estava no meio. Ele estava no meio de uma situação que ele mesmo não podia fazer nada. Assim como eu, como você, que muitas vezes nós estamos em situações que nós, humanamente, não podemos fazer nada. Eu não posso fazer nada para resolver o meu problema, você não pode fazer nada para resolver o seu problema. E agora, o que vai acontecer comigo? A Bíblia diz aqui que no meio dessa emergência, Pedro não teve tempo para fazer aquela oração bonita, com bonitas palavras. Pedro não teve tempo. Imagina que Pedro, a Bíblia fala que ele já estava afogando. Não fala onde que estava a água, se estava no tornozelo, se estava no joelho, mas a Bíblia fala que ele estava afogando. Imagina Pedro já afogando. Aí ele vai lá, ajoelha na água que ele já está afogando. E começa, Pai nosso que estás nos céus, eu venho diante da tua presença neste momento, Senhor, colocar a minha vida e começar, e Pedro começa a falar, e a água, e Pedro começa a orar, e a água, né,
A água está subindo e Pedro está ali afogando. Então, de repente, né, Pedro está falando, água, Senhor, então, amém, Senhor. Querido, o momento é de emergência. Nós não temos tempo para muitas palavras. Às vezes nós temos até o tempo, mas nós estamos no meio de um problema, no meio de uma situação onde nós não temos palavras, apenas gemido. Porém, Pedro teve uma atitude, oração de emergência. Quando você se encontra no meio de uma situação que você não pode dar jeito, que você olha para os lados, que você não vê jeito, mas existe a oração de emergência. E Pedro fez essa oração de emergência, que contém 3 palavras apenas. A Bíblia diz que Pedro orou: Senhor, salva-me. Outras versões, salva-me, Senhor. Mas todas as versões que eu pude olhar, 3 palavras: Senhor, salva-me. Tem momento, tem situação em nossa vida que é só Jesus que pode nos salvar. Tem situação que é só Jesus que pode te livrar dessa situação que você está passando agora. É só o Senhor Jesus e mais ninguém. Não é médico, não é enfermeiro, não é advogado, mas é o Senhor Jesus que vai entrar na tua situação, porque você vai gritar: Senhor, salva-me. E quando você gritar, salva-me, você leva a mão e você vê que a tua mão ainda não alcança o Senhor porque está longe. A tua mão não alcança o Senhor, mas a mão do Senhor te alcança. A mão do Senhor alcança a tua casa. A mão do Senhor alcança os teus filhos. A mão do Senhor alcança o teu esposo. A mão do Senhor alcança o teu chefe. A mão do Senhor alcança aquele gerente lá no banco que tá para liberar ali, ó, para poder tomar a tua casa, para tomar o teu carro, para o teu nome e para o SPC. A mão do Senhor alcança. Aquela empresa que vai te chamar para o trabalho, é a mão do Senhor que alcança. O teu corpo é a mão do Senhor que cura a tua enfermidade. A mão dele te alcança. A mão dele vai onde a minha e a tua não pode ir. Apenas uma oração com 3 palavras. Porque o Senhor, ele já sabe do teu problema. Você não precisa: Pai, eu estou passando por isso e por isso. Ele sabe de tudo. Mas ele quer ouvir a tua voz clamando por Jesus. E sabe o que acontece? Sabe o que acontece quando Jesus ouve? Eu posso ver com os olhos da fé, eu posso imaginar Jesus levantando do trono da glória, que ele está à direita do Pai, e ele chega para papai, ele chega e fala: Papai, ela está orando, orações estão subindo, olha, tem ali um grupo que está orando por ela, tem outro pessoal ali que está orando, papai, vamos agir, é a hora. Deus levanta do trono da glória dele. Aí o Senhor, a palavra de Deus diz, lá no Salmos 91, que Deus dá anjos ao nosso respeito. O Senhor dá ordem aos anjos para cuidar de mim e de você. Eu fico imaginando lá do céu, aí o Senhor levanta, tá lá, e o Senhor chama anjo Gabriel, arcanjo Miguel, vai lá, pega exércitos de anjo e vai, desce a terra agora, na casa daquela mulher, na casa daquele homem, entra lá naquela boca de fumo agora e salva aquele filho daquela mãe. Entra ali nos prostíbulos salvando aquelas jovens, entra nas casas de prostituições salvando. Entra agora em nome de Jesus nas igrejas, convertendo aquele crente que só sabe julgar. Entra agora no nome de Jesus, Senhor, em hospitais. Entra agora, vai lá Gabriel, vai lá Miguel, vai lá, luta, salva, cura, resgata, cuida. Entra, Gabriel, entra. O anjo do Senhor entra no hospital, curando câncer, curando alergias, curando tumores, curando infecção, curando bactérias. Em nome de Jesus, recebe a cura do Senhor neste momento, porque os anjos do Senhor estão trabalhando ao teu favor. Os anjos do Senhor estão trabalhando ao teu favor para levar, que a mão do Senhor pode alcançar onde eu e você não alcançamos. O Senhor já deu anjo, já deu ordem aos anjos ao teu respeito. O Senhor já deu ordem aos anjos para cuidar daquela emergência, porque nós sabemos que tem situação que é de emergência. E esse Deus, ele é o mesmo Deus de ontem. Ele é o de agora na hora da emergência. Ele é o de amanhã. Recebe a bênção do Senhor.
sai de dentro do barco, vai em direção a Cristo. Não permita que os ventos da vida te abale, te tira o foco, porque o medo, quando você prestar atenção nos problemas que vão te causar medo, vai te paralisar. Não fique mais paralisado, porque eu tenho certeza que há 20 anos atrás Jesus falou para você, venha. Há 10 anos atrás Jesus falou de novo, venha. Há 5 anos atrás Jesus tornou a falar, venha. Talvez as tuas chances já tinham acabado. Talvez todo o convite que Jesus tinha de fazer, Jesus já fez. Mas hoje Ele volta a te chamar mais uma vez. Venha, vem para fora do barco. Vem viver milagres. Se você afundar, a tua mão não me alcançar, a minha te alcança. E quando a minha mão te alcançar, lá do trono, papai vai enviar anjos a teu respeito para te cuidar em todo o tempo da tua vida. Seja abençoado, recebe a bênção do Senhor, recebe a cura do Senhor, recebe o abraço do Senhor, recebe o aconchego do Senhor, recebe a paz que só Cristo pode te dar, em nome de Jesus.